Paz, meus amados, uma alegria poder compartilhar com vocês nesse mês, nesse tema de evangelização teocêntrica, onde nós reconhecemos a centralidade e a soberania de Deus em todas as coisas, incluindo a evangelização dos povos. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a aliança da graça, essa aliança que traz salvação para todos nós e que coloca o Evangelho disponível a todas as nações, a todas as nossas gerações também de cristãos. Então é um tema de suma importância para nós meditarmos nessa manhã. E eu me lembro de um dos nossos irmãos aqui, um jovem que se converteu e sofrendo diversas perseguições por parte dos seus familiares, incluindo ameaça de morte pelo próprio irmão. Esse jovem muito determinado, sabendo da fé que ele tinha abraçado, e com muita ousadia ele diz para o irmão dele: você pode tirar a minha vida, porque eu jamais vou negar a minha fé. E ele diz uma coisa muito impressionante e forte. Ele diz: seguir a Jesus é um caminho de uma só direção, não tem mais volta, pode tirar a minha vida. Essa é a fé que nós abraçamos, uma fé que está disposto a pagar qualquer preço para que essa graça do Senhor Jesus e a salvação dele nas nossas vidas seja uma obra completa. E é muito gostoso nós vermos vidas assim, pessoas que se entregam totalmente nos braços do Senhor Jesus, entendendo que não há outro caminho, né? Que não existe outro meio a não ser através da salvação pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, a aliança da graça. Essa aliança que Deus faz conosco, que Deus fez no passado, que se estende até nós hoje, essa aliança da graça, de um presente imerecido que nós temos, que é a salvação, que está muito relacionada também com a eleição, como nós vamos ver aqui no nosso estudo hoje, e pensarmos um pouquinho dentro dessa realidade da aliança da graça, o nosso papel na evangelização, né? O que é algo muito importante, o propósito da igreja, né? Igreja que significa chamados para fora, né? Esse compromisso que nós temos de levar o evangelho às nações. E nós não poderíamos escolher um texto melhor para falarmos da aliança do que o estabelecimento da aliança de Deus com Abraão em Gênesis capítulo 17, o versículo 7, onde diz assim a palavra do Senhor: estabelecerei a minha aliança em mim e a ti, e a tua descendência no discurso das suas gerações. E olha a palavra que ele vai dizer aqui, o texto: aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. É essa aliança da graça descrita aqui, essa aliança que Deus faz com Abraão, que vai se estendendo em todas as gerações do decurso do povo de Israel no Antigo Testamento, e aí chega até a pessoa do Senhor Jesus, a vida dele no mundo e o sacrifício dele, o que nos traz a salvação. Antes dessa aliança, nós temos a criação do homem e da mulher,
e eles viviam no estágio de perfeição ali, sem pecado. Mas, como nós sabemos, em Gênesis 3, o pecado entra no mundo e aí o homem precisa de um meio de salvação. Ele que já tinha a vida eterna no paraíso ali, no jardim do Éden, sem precisar desse meio de salvação, mas com a vinda do pecado, o homem precisou de um meio de salvação, um mediador. E três coisas que nos chamam a atenção na queda do homem. Três sintomas que o homem refletiu ali depois de cair no pecado. O homem sentiu culpado, é a primeira coisa, e ele sentiu medo, e a terceira coisa, ele sentiu vergonha. E se nós pegarmos esses três sintomas, nós vamos ter a base da evangelização em todas as nações. Mas esse é um tópico para um outro estudo, porque é algo alongado, mas esses três sintomas que o homem teve ali diante da queda é muito importante para nós entendermos as realidades das nações e como nós abordarmos as nações ou cada país específico com o evangelho apropriado e que as pessoas entendam como evangelizar, como esse processo de evangelização para cada nação. E eu já há mais de 20 anos aqui no Oriente Médio, eu percebo que a maneira de se evangelizar aqui na nossa região é muito diferente da maneira que você evangeliza alguém aí no Brasil, né? Então, esses três sintomas estão muito relacionados a essa maneira com que a gente leva o evangelho para cada realidade, para cada país. Mas numa outra oportunidade nós podemos nos aprofundarmos mais nesse tópico. Hoje o nosso foco é nessa aliança que Deus faz e que Ele promete aqui a Abraão: eu vou estabelecer uma aliança entre mim e ti, né? E essa aliança que vai para gerações, e aí nós vamos vendo a continuidade dessa aliança até a vinda da pessoa de Jesus Cristo e assim depois o surgimento da igreja de Cristo. E é interessante nós notarmos a relação no Novo Testamento com essa aliança, né? Cada pessoa que era salva no Novo Testamento, eles falavam, né? Esse é mais um filho de Abraão, conectando toda essa aliança da graça, né? Esse meio de salvação que Deus trouxe para as nações. E a gente vê isso em Gálatas 3:7, que ele diz: sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. E é muito importante isso, né? Essa ligação, depois de muitas gerações ainda, com a aliança que Deus fez, que Deus estabeleceu com Abraão. E isso é tão forte que o islamismo, né, a religião que eu lido aqui, ele tentou copiar um pouquinho e puxar essa questão da aliança na pessoa de Abraão, né? O Alcorão, que foi muito tempo depois, que apareceu depois até mesmo de Jesus, né? Nós vemos ali uma tentativa de trazer Abraão dentro da história do islamismo, porque até os próprios muçulmanos perceberam a importância dessa aliança que Deus faz com Abraão. É lógico que não tem base para eles, né? Mas eles tentam. Então nós estamos debaixo dessa graça, nós estamos debaixo dessa aliança que traz salvação para nós. E uma das coisas muito relacionadas, né, dentro da teologia, é que a teologia ela sempre caminha com doutrinas de pares. Nós temos sempre uma outra doutrina que encaixa
com alguma outra síntese do argumento dessa doutrina. Então você tem uma doutrina e você tem uma outra que dá um certo suporte, que dá um certo apoio. E quando nós falamos dessa aliança da graça, nós pensamos também no tópico da eleição, né? Que nós temos pessoas que foram eleitas, que foram escolhidas por Deus para a salvação. É lógico que existe um decreto da eleição que foi feito na eternidade, de que Deus escolheu alguns para serem salvos e que Deus não quer fazer distinção das pessoas, porque todos nós estávamos condenados, mas Deus escolhe os seus eleitos para fazerem parte dessa aliança. Então, na eleição, né, quando a gente medita nesses dois tópicos, a eleição e a aliança da graça, nós vemos que na eleição, nós, os seres humanos, nós cumprimos um papel passivo. Nós não temos uma ação ativa na eleição, porque isso vem totalmente de Deus. É Deus que escolheu na sua eternidade. A aliança da graça, apesar também de ser planejado pelo próprio Deus na eternidade, ela tem uma ação mais ativa do homem, porque ele exerce a fé ativa em Cristo. Ele exerce essa fé crendo, né? A gente participa na aliança da graça quando a gente crê na palavra do Senhor e na sua e no seu projeto de salvação para o homem. Então a gente pode colocar, falando de uma maneira teológica, assim, que a eleição ela é unilateral, enquanto a aliança da graça ela é bilateral, ou seja, há também uma participação do homem. A eleição, ela determina quem deve ser salvo. É Deus que determina quem deve ser salvo. E na aliança da graça, ela tem a ver mais a maneira que a pessoa recebe a salvação. Então, os eleitos de Deus, eles serão salvos pela fé em Cristo. Então, é aqueles que creem, mas está muito relacionado com a eleição. A eleição, ela foi inteiramente incondicional, não foi condicionada à fé nem à obediência do homem, enquanto a aliança da graça, ela já tem essa relação de que o homem, de certa forma, tem uma participação mais ativa, quando ele exerce a fé, quando ele crê no Senhor Jesus. Então, a gente poderia falar sobre uma obediência passiva e ativa de Cristo, sendo que na eleição a gente não tem participação, nós simplesmente somos e fomos escolhidos pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus. E enquanto a aliança da graça, ela já tem mais uma participação no caso de nós crermos no Senhor Jesus. Em Efésios 2, 8 e 10, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Aí nós vemos, né? Mediante a nossa fé. E ele fala: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, apesar de nós termos a fé, isso é gerado pelo Espírito de Deus, né? Mostrando aí a soberania de Deus nesse papel também. E ele diz: e somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, antes mesmo, né, na eternidade, Deus já colocou esse instrumento da fé dentro de nós. Então, nós cremos porque nós somos eleitos. E se nós pensarmos
Ah, na evangelização, nesse tópico da eleição, nós poderíamos chegarmos à seguinte conclusão: se Deus já sabe, né, quem são os eleitos, e que os eleitos, de uma certa forma, vão chegar à fé, de uma forma ou de outra, porque eles são eleitos, então qual a necessidade de nós evangelizarmos? Essa pode ser uma questão no seu coração. Deus já sabe quem são os eleitos e de uma forma ou de outra eles vão chegar à fé. Então, qual a necessidade de nós evangelizarmos? Bom, essa conclusão é totalmente errônea, primeiramente porque as pessoas vão crer através da pregação, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Romanos 10. Então, há essa necessidade de que os eleitos ouçam a palavra de Deus. Uma outra coisa que me motiva muito quando eu penso na eleição é que cada vilarejo que eu entro aqui no Oriente Médio, eu vou indo para o vilarejo, às vezes um lugar totalmente novo para mim, e eu vou orando, e a minha oração é a seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor tem eleitos nesse vilarejo, eu sei que o Senhor tem pessoas preparadas ali para ouvir e sensíveis, o coração sensível para receber essa mensagem, mas eu não sei quem são essas pessoas, o Senhor sabe. Então, enquanto eu estou chegando nesse vilarejo, eu peço a Deus que me mostre quem são os eleitos daquele lugar. Mas isso dá uma convicção tão grande, uma paz tão grande, porque eu sei que existem eleitos ali. Eu tenho essa certeza. Então, a eleição, ao invés dela tirar nós de cena para evangelizar, não, ela deve ser uma motivação para que nós preguemos o Evangelho, porque no meio das pessoas que nós vamos pregar o Evangelho existem eleitos do Senhor. E uma das experiências bem marcante e recente que nós tivemos aqui foi de um vilarejo desses, um vilarejo muito simples aqui, com um nome até meio esquisito, né? Chama Mukift. E um lugar bem afastado, bem isolado, e ali naquele local é um lugar que tem mais ou menos, as pessoas vivem em tendas, e são mais ou menos de 25 a 30 tendas ali. E quando eu estava indo para aquele lugar que era novo para mim, eu fui orando para que Deus me mostrasse os eleitos daquele lugar. Quem eram as pessoas que estavam salvas ali, né? Que fazem parte dessa aliança da graça já determinada pela eternidade do Senhor. E eu chegando ali naquele vilarejo sem conhecer ninguém, eu fui recebido por um homem barbudo, né? Um homem muito carismático, mas uma aparência um pouquinho assustadora, né? Porque aqui os terroristas usam muito barbas longas, e quanto mais longa é a barba deles, mais terroristas eles são. Então eu fiquei ali, né, medindo o tamanho da barba daquele homem para ver o grau de terrorismo que tinha ali, né? Mas ele me recebeu muito bem. E ele me levou na sua tenda, e sentado ali tomando um café, eu comecei a fazer algumas perguntas para aquele homem. E uma das coisas que me chamou a atenção naquele vilarejo é que existiam várias tendas, todo mundo morava em tenda, mora em tendas ali, mas no meio de todas aquelas tendas ali, muito simples, né, feitas com pele de camelo, existia um único prédio de alvenaria ali, muito bonito o prédio, que se destacava no meio daquelas tendas. E depois de um certo tempo conversando com esse homem, eu perguntei o que era aquilo, quem que morava naquela casa ali, tão bonita, sendo que as pessoas todas estavam em tendas. E aquele homem falou assim: não, aquilo ali é a nossa mesquita, ou seja, o templo do islamismo. E aquele homem diz: eu sou o sheikh, assim, eu sou o líder, né? Tipo o pastor, né? O líder da mesquita, o líder espiritual da mesquita.
E confesso para vocês que eu assustei um pouco com essa resposta dele, primeiro porque foi a primeira pessoa que eu encontro do vilarejo e ele já é o líder da mesquita, então eu fiquei um pouco apreensivo, né, pelo propósito que eu estava ali. E aí, conversando com aquele homem ainda, ele se mostrando muito simpático, mas eu um pouco apreensivo, medindo um pouco minhas palavras. E depois de um tempo ali, ele falou: vamos lá, eu vou mostrar para você a nossa mesquita. Eu fui ali, nós entramos e eu já tinha falado qual que era o meu. Eu já tinha mencionado algumas coisas que eu gostaria de fazer ali no vilarejo, mas não mencionei nada cristão, né? Eu falei que a gente ia dar oportunidade de ajudar a comunidade, de dar aula de inglês, de computação, que a gente queria ali fazer de alguma forma abençoar aquela comunidade. E aí quando nós entramos na mesquita pequena, mas muito bonita ali, eu comecei a fazer alguns vídeos, tirar algumas fotos ali. E aquele homem disse assim: olha, os seus projetos, né, o projeto que você quer fazer, você pode fazer aqui na mesquita. E aí quando ele disse isso, eu falei: nossa, agora eu vou ter que ser um pouco mais sincero com ele, né? Porque os nossos projetos a gente sempre prega o evangelho. E então eu teria que deixar mais claro. E eu falei para ele: não, mas tem uma coisa, eu sou cristão e os nossos projetos a gente sempre também compartilha da palavra de Deus. E aquele líder de mesquita me surpreendeu dizendo: mas não tem problema, você pode fazer os projetos aqui e você pode pregar. E eu assustei porque com 20 anos aqui no Oriente Médio eu nunca tive assim uma abertura tão grande dentro de uma mesquita, do lugar sagrado, para o islamismo. Nós saímos do lado da mesquita, tinha uma sala de aula ali, meio abandonada, mas todos ali as carteiras dos alunos, né, as cadeiras ali, uma lousa, tudo ali um pouco empoeirado, mas um lugar arrumado. E ele falou: aqui também vocês podem usar, que aqui é o local das crianças, né? No islamismo as crianças não podem entrar no templo, né? Na parte onde é feitas as orações, então as crianças têm uma sala ao lado. E eu fiquei bastante impressionado com tudo aquilo, né? E eu estava com um amigo egípcio comigo e nós decidimos daquele homem e eu combinei de 15 dias depois voltar naquele vilarejo. E quando nós estávamos voltando, eu comecei a regozijar no carro. Falei: que bênção, né? Esse líder de mesquita que abre a mesquita. E eu falei para o meu amigo egípcio, eu falei: olha, faz 20 anos que eu estou no Oriente Médio, eu nunca tive uma oportunidade dessa de receber a mesquita para nós fazermos os nossos projetos. E ele um pouco cético, né? Ele diz: não, será que isso daí não é uma armadilha? Será que esse homem aqui não quer, de repente, prender a gente ou levantar a comunidade contra nós? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, com 15 dias depois, eu volto para esse vilarejo com meu amigo egípcio, um pouco resistente, e ali aquele homem nos recebeu novamente e nós sentamos ali na tenda dele e ele deu café para nós e ele diz: olha, vocês tomam café aqui que eu já vou chamar as pessoas para ir para a mesquita para nós fazermos o trabalho. E eu fiquei impressionado também porque ele não queria que nós tivéssemos nem o trabalho de levar as pessoas para a mesquita. Ele queria fazer isso. E quando nós chegamos ali, tinha mais ou menos umas 35 pessoas. E meu amigo egípcio com muito medo. E eu falei: nós vamos pregar aqui, nós vamos cantar. E meu amigo toca violão. E eu falei: traz o violão. Ele falou: não, não pode, porque no islamismo não pode ter música dentro da mesquita. Eu falei: falei para ele: no islamismo não pode, mas no cristianismo pode, nós vamos tocar. E eu falei: se você não trouxer, nós vamos cantar a capela, mas nós vamos cantar. E ele então pegou o violão com muito medo e nós começamos a louvar o Senhor ali e a pregar para aquelas pessoas. E enquanto eu via tudo aquilo ali, eu fiquei imaginando: Deus, só o Senhor para fazer uma coisa dessa, né? Eu nunca tive a oportunidade de ter um grupo de pessoas dentro de uma mesquita e falar do Senhor Jesus e do Evangelho de maneira assim tão aberta.
O Senhor tem os seus eleitos ali. O Senhor está mostrando os seus eleitos para nós nesse vilarejo. E quando nós terminamos ali, umas 2 horas de trabalho, eu falei, vamos embora. E esse homem barbudo, líder da mesquita, ele falou, não, agora vocês vêm para cá. E ele nos levou nessa sala de aula do lado da mesquita e tinha ali umas 50 crianças. E ele falou, agora é o momento de vocês fazerem a mesma coisa com as crianças. E ali nós ensinamos alguns cânticos para as crianças e novamente pregamos o Evangelho com muita liberdade naquele lugar. Nós estamos acompanhando ali, estamos indo com visitas frequentes nesse vilarejo e Deus tem salvado vidas. Por quê? Porque Deus tem os seus eleitos ali. Um lugar que parecia quase impossível de se levar o Evangelho no contexto. Quem nos recebe é o líder da mesquita. Mas nós precisamos ter essa confiança, essa certeza que no decreto da aliança da graça, Deus elegeu, né? Deus escolheu as pessoas em todos os lugares que nós vamos, em todas as nações. Deus tem os seus escolhidos, né? Ele separa essas pessoas que fazem parte da aliança, que são os eleitos dele. Então, a eleição e a aliança, elas são muito correlacionadas entre si, né? Apesar da eleição ser algo totalmente do eterno, né? Mas elas têm a relação porque quando nós, pela fé, recebemos essa salvação de Cristo, nós exercemos a nossa fé e assim nós expressamos que nós somos eleitos do Senhor. E uma das coisas bem interessantes é que Deus tem os seus eleitos em todas as nações, em todas as nações. E hoje nós já temos em todos os países do mundo missionários levando o Evangelho. Hoje o grande desafio de missões são os vilarejos, os lugares pequenos, as etnias, né? São pessoas que moram no deserto, ou os índios. Esses que são os desafios maiores hoje no quesito da evangelização. Mas o Evangelho está sendo pregado em todas as nações. Hoje não existe nenhum país onde não existe a presença de missionários. Nós temos em todo o mundo missionários espalhados. Por quê? Porque esse Evangelho, né, essa aliança da graça, ela é universal. Ela estendeu a todos os povos, né? Quando a gente olha no Velho Testamento a formação do povo de Israel, a impressão que a gente tem é que Deus estava separando só o povo de Israel, mas não era assim. Quando o povo conquistava uma terra e o povo daquela determinada terra aceitava Deus e aceitava os princípios que o povo de Israel tinha, eles começavam a fazer parte do povo de Israel também, porque o projeto da aliança da graça de Deus foi sempre para todas as nações, e esse projeto que Deus escolheu os seus desde a eternidade. Então, todas as nações, e isso nos traz uma confiança muito grande, uma determinação muito grande, nós podemos dizer, de que onde Deus nos enviar, nós podemos ir, que Deus vai separar aqueles salvos, né, pela graça. Por isso que Deus mandou o seu Filho para se encarnar, para viver no nosso meio, para que essa aliança da graça, essa oportunidade da graça fosse oferecida a todas as nações. E um detalhe importante aqui, irmãos, em todas as religiões, grave bem isso, em todas as religiões do mundo, o hinduísmo, o budismo, né, o islamismo e tantas outras crenças, né, o espiritismo, todas as religiões,
elas têm meios para você conquistar a salvação. É um mérito do ser humano. No hinduísmo, no islamismo que eu lido, por exemplo, aqui, né? Se o muçulmano for um bom muçulmano, se ele orar 5 vezes ao dia, se ele jejuar no mês do Ramadã, tudo isso daí faz um conjunto de coisas que ele conquista a salvação. Então é mérito dele. No hinduísmo é assim, no budismo é assim, no espiritismo é assim. A única religião, a única pregação do mundo que fala da graça, de que nós recebemos a salvação não por mérito nosso, mas simplesmente pela graça de Deus. Por isso que nós estamos falando do evangelho da graça, é o cristianismo. Nós somos a única religião que prega a graça, que não é mérito nosso. Nós somos eleitos na eternidade e nós exercemos a fé porque Deus coloca a fé no nosso coração. Deus que coloca essa fé no nosso coração. Então vem tudo de Deus. Apesar de nós termos uma ação nesse processo de nós crermos, tudo vem de Deus. É um presente merecido, né? O próprio Deus, ele envia o seu Filho. Ele não usou alguém do mundo aqui. Ele envia o seu Filho na eternidade para se encarnar, para viver no nosso meio e para morrer na cruz por nós. Então a salvação, ela não é mérito nosso, vem simplesmente de Deus, o Deus que elege e o Deus que fez essa aliança e o Deus que separa Abraão e fala, olha, eu fiz essa aliança com você e com seus descendentes e essa aliança é perpétua e ela vai de gerações. E hoje quando nós vemos o muçulmano se convertendo aqui, recebendo o Senhor Jesus, é mais um filho de Abraão, é mais alguém que faz parte dessa aliança. Por isso que a pregação do Evangelho é muito importante, porque nós estamos colocando à disposição dos eleitos essa mensagem de salvação, de graça. E é muito importante nós entendermos isso, que nós não somos salvos porque nós somos bons, ou porque nós somos dizimistas, ou porque nós somos obedientes ao Senhor. Não, a salvação ela não entra nesse mérito. É lógico que eu vou tentar ser uma pessoa santa, ser uma pessoa pura como consequência da salvação, mas a salvação não existe mérito nenhum em nós ganharmos a salvação. Ninguém era merecedor da salvação, estavam todos perdidos, né? Todos mortos, como diz Efésios. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, ninguém merece, mas a graça de Deus, esse presente merecido que nós recebemos, que é a salvação, e que se estende para todas as nações, todos os povos. E é essa a nossa motivação, né? De nós pensarmos nessa aliança da graça e na evangelização caminhando juntos. Porque quando eu penso que eu não mereço a salvação, foi um presente de Deus, por que eu não posso colocar esse presente disponível para o meu vizinho, para o meu parente, para alguém que ainda não conhece, para alguém que ainda não experimentou desse presente de Deus? Então, a aliança da graça e a evangelização deve caminhar juntos. Nós oferecemos essa graça, esse presente do Senhor. E é interessante nós notarmos que Deus, ele separa Abraão, mas ele separa por um propósito, né? E nós vemos nessa lição que quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, né, em Gênesis 12:1, e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus começa ali a cumprir, né, essa aliança que ele fez com Abraão. E é bem cedo na história, no começo da história, né, Deus faz isso, e essa separação dele com os seus descendentes não era um fim em si, né,
mas era apenas um meio para que o fim cumprisse, né? Era para que todas as nações fossem abençoadas, não era só na família de Abraão, não era só nos descendentes de Abraão ali, no círculo familiar de Abraão, mas Deus separa Abraão para que o evangelho pudesse ser universal, para que o evangelho pudesse alcançar as nações, né? Então, esse era o propósito de Deus, e Deus vai cumprindo esse propósito no decorrer da história. Nós vamos vendo, né, no Velho Testamento vários textos onde vai essa aliança de Deus vai se cumprindo até a conquista de Canaã, onde Deus também coloca o povo num lugar ali estratégico, num lugar protegido, pensando nessa separação, no povo escolhido, no povo separado por Deus. E nesse ponto de separação, uma coisa que nós precisamos aqui lembrar e destacar também é que quando Deus separa o povo para viver uma vida santa, né, longe do mundo, Ele não quer que o povo saia do mundo, mas que no mundo ele possa ser diferente e possa influenciar, né? No decorrer da história houve muitas distorções e eu creio que você já presenciou isso. Nós temos hoje uma realidade que muitas vezes a igreja ela sai fora do círculo do mundo, totalmente, ela se isola dentro da sua doutrina. Então, uma pessoa que se converte, um novo convertido, ele tinha amigos do mundo, ele tinha pessoas de balada, ele tinha ali um círculo de amigos, de vizinhos, e de repente ele entra numa agenda da igreja de segunda a sexta, onde a vivência dele é só com pessoas que já conhecem o evangelho, pessoas que falam a mesma língua, as pessoas que estão ali dentro desse mesmo círculo, e deixa de influenciar. E esse não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus de separar o povo, de separar Abraão, era o oposto, era para que o evangelho pudesse chegar às nações. Então, quando Deus fala para nós separarmos do mundo, não é uma questão física, mas espiritual. Eu separo das coisas do mundo, eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo, aquilo ali já não me satisfaz, o brilho do mundo já é opaco para mim, é ofuscado, não me atrai mais. Mas eu estou nesse mundo para influenciar, para fazer diferença. E houve muita distorção nesse sentido, quando nós nos deparamos, às vezes depois de 1, 2, 3 anos na igreja, e você percebe que você não conversa mais com o seu vizinho que não é crente, ou com o seu amigo de trabalho, você não sai mais com ele, você não conversa mais, você perde toda essa amizade fora da igreja. O que você perde também é a oportunidade de influenciar e de apresentar esse evangelho, essa aliança da graça para outras pessoas. Aqui no Oriente Médio nós trabalhamos com igreja secreta e nós temos aqui uma dificuldade de reunir e tal, e isso é muito interessante num certo ponto, porque força as pessoas a continuarem convivendo com as pessoas que não se converteram. E isso é muito bom, porque as pessoas que estão ao redor delas, elas percebem a diferença. Nós tivemos uma jovem aqui, nós fazemos entrega de Bíblias de madrugada, e ela encontrou uma Bíblia de manhã na porta de sua casa, e ela estava sozinha, o marido saindo para o trabalho, os filhos indo para a escola, e ela viu aquele livro, ela pegou uma xícara de chá e começou a ler, e a Bíblia começou a tocar no coração dela. Ela foi lendo,
e com medo de falar para o marido, ela escondeu aquela Bíblia, mas todo dia, quando não tinha ninguém em casa, ela separava ali um tempo e começava a ler a Bíblia. Mas passou pouco tempo, o marido começou a perceber, falou, você está muito diferente. E ela falou, mas o que eu estou diferente? Ele falou assim, olha, você está muito mudada. Ela falou, sim, mas o que eu mudei? E ele falou uma coisa que deixou ela muito impressionada. Ele falou assim, você mudou para melhor. Você está uma esposa diferente. Ele falou, o que está acontecendo? E ela, de forma muito corajosa, ela pega a Bíblia e mostra para ele, falou, é esse livro que eu estou lendo, o livro dos cristãos. E ele fala, eu quero ler também. Bom, para resumir a história, eles têm 2 filhos, ela está grávida do terceiro e no meio desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que está com mais dificuldades para se reunir, ela que é uma pessoa assim, que estuda muitas escrituras, ela criou um grupo no Zoom, né, nessa plataforma Zoom, e ela evangeliza diariamente 45 mulheres, né? Fora que a família dela toda se converteu e nós estamos aí às portas de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, esse isolamento que Deus fala é mais uma questão espiritual. Nós isolamos do mundo, do prazer do mundo, das coisas do mundo, mas nós continuamos nesse mundo e há uma distorção nesse sentido. Mas existe uma segunda distorção também, quando a igreja não se preocupa com o mundo e as coisas do mundo começam a entrar na igreja. E aí você já não vai mais ver a diferença dentro da igreja e fora da igreja. Essa é outra distorção daquilo que as escrituras nos ensinam dessa aliança da graça. Deus nos separou, as coisas do mundo não podem fazer parte na igreja. E é por isso que existe a evangelização, por isso que nós temos que ser diferentes para influenciarmos de maneira positiva as pessoas e não trazer as coisas do mundo para atrair as pessoas que estão no mundo, sendo que a igreja acaba ficando muito semelhante com o mundo. E uma ilustração que eu ouvi quando eu era ainda jovem, de um pastor que chegou para um homem e falou assim, olha, um sábio, né, e falou assim, olha, eu queria muito que minha igreja crescesse, minha igreja não cresce, eu queria muito ver a minha igreja crescendo, mais pessoas ali, louvando, eu queria ver minha igreja mais ativa. E aquele sábio disse assim, olha, deixa eu visitar a sua igreja. E ele visitou a igreja e ele olhou e ele disse assim, olha, tem muita cruz aqui na sua igreja, remove as cruzes dessa igreja, você vai ver como que ela vai encher. E essa ilustração quer mostrar o quê? Que a cruz é sacrifício, que a cruz é renúncia, que a cruz é distanciamento das coisas do mundo. E remover a cruz seria remover todos esses passos de santidade que Deus exige da sua igreja. E a igreja vai encher mesmo, se não há nada, se não existe nenhuma mudança, se não existe nenhuma diferença do mundo com a igreja. É lógico que a igreja vai encher, as pessoas vão achar que é o mesmo lugar, mas não é isso. Quando Deus separa com esse propósito, para que nós, com uma vida santa, nós pudéssemos influenciar os nossos amigos. E eu queria desafiar você nesse momento a pensar um pouquinho aí no seu tempo de igreja e quantos amigos você tinha antes de se converter e agora. Quantos amigos não crentes que você tem, mas amigo mesmo, de você visitar a casa deles, de você ter comunhão com eles, de você sentar na mesa com eles, quantos? Eu penso que nós vamos ficar assustados quando muitas vezes nós percebemos que o círculo nosso de amizade hoje são pessoas que compartilham da mesma fé que nós compartilhamos. Não há conflito, não há discussão. E eu creio que é um desafio para nós reavaliarmos isso, porque a aliança da graça que nós recebemos, ela precisa andar junto com a evangelização. Eu preciso receber essa graça, mas eu preciso levar para os outros.
E esse entra no nosso quarto tópico aqui, né? Que os filhos da aliança, né? Ele tem ali quando Deus faz aliança com Abraão, ele fala que vai alcançar as gerações dele. Então nós cremos, é lógico que os nossos filhos fazem parte da aliança. Deus promete que a continuidade dessa aliança, ela vai de geração em geração, mas ela não é automática. Não é porque eu sou parte da aliança que o meu filho também vai ser. É lógico que ele tem a semente ali, ele tem a base ali, ele está muito próximo da aliança, mas ele precisa crer, ele precisa tomar a decisão, né? Meus filhos precisam tomar a decisão. Eu sou missionário, eu prego aqui para muitos, mas meu filho Tiago, a minha filha Débora, eles precisam ter essa experiência, e eu confronto eles com isso. Vocês tiveram experiência com Deus de conversão? Porque isso não é automático, eles precisam crer também. Eles têm o privilégio de fazer parte de uma família que nasceu na aliança. Eles nasceram debaixo dessa aliança, da graça disponível para eles. Mas eles também precisam tomar a decisão. E é assim também com os estranhos, né? E esse capítulo aqui, ele trata os estranhos como as outras pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo, as nações. Então, eles também precisam receber essa graça disponível para eles, para que eles tenham a oportunidade de receber essa salvação. Ela tem que estar disponível na mão deles, porque a Bíblia diz: como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E na descendência dessa semente, né, dos nossos filhos, o que é importante aqui para nós? O que é importante aqui? É a educação espiritual que nós precisamos dar aos nossos filhos. Não depende só da escola dominical para eles, né? Não depende só da igreja ensinando os nossos filhos a salvação, mas cabe a nós também, como pais, mostrarmos aos nossos filhos que eles fazem parte dessa aliança da graça estabelecida na eternidade por Deus. Mas eles precisam crer, eles precisam tomar a decisão, porque senão eles vão estar condenados também. Então, existe uma bênção especial na semente, né? No fruto que vem de uma pessoa que faz parte da aliança. Existe ali já uma semente abençoada, existe um privilégio ali, mas isso não é automático, né? Se eu tenho um imóvel e eu venho a falecer, automaticamente isso já passa para meus filhos. Mas na aliança da graça, a salvação não é dessa maneira. Não é algo automático. Precisa de uma decisão dos nossos filhos. E falando fora dessa geração, né? Fora dessa semente que vem como fruto das famílias, daqueles que fazem parte da aliança da graça, existem aqueles que estão longe, que são chamados estranhos para nós. Deus quer alcançar também essas pessoas, como diz Atos 2,39, né? A palavra do Senhor diz que Pedro, né, informando ali os ouvintes judeus que a promessa não era somente para eles e para os seus filhos, mas ele diz: mas para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Deus tem chamado budistas, Deus tem chamado muçulmanos, Deus tem chamado os hinduístas. E quando Deus chama alguém na aliança da graça, quando Deus traz alguém, aí o fruto dessa família vai receber a semente, né, da aliança da graça, que vai agora começar
a caminhar dentro daquele contexto, daquela família. Como nós temos aqui os nossos convertidos, né? Os filhos deles já começam a crer, né? Eles já começam a crer. E assim é que nós temos essa promessa da evangelização da graça, que não pertence só a nós, mas que se estende às pessoas que estão longe. E aí vem a importância da evangelização novamente. Irmãos, nós precisamos urgente evangelizar. Nós precisamos levar esse evangelho da graça, é urgente. Nós não podemos almoçar no restaurante há 10, 20 anos sem ninguém ali saber que nós somos diferentes, que nós somos cristãos. E eu entrei esses dias numa padaria aqui que eu vou, comecei a ir agora, né, eu estou morando numa casa nova, então eu estou conhecendo aqui ainda a minha vizinhança. E na terceira visita que eu fiz, ou quarta, não me lembro bem, nessa padaria, o dono, que sempre fica no caixa ali recebendo, ele disse assim, né, conversando um pouquinho comigo, ele disse: não sei, Osni, você tem algo diferente assim no seu rosto, você é uma pessoa diferente. E ele falou: você parece uma joia assim, que a gente quer estar junto. E é lógico, eu fiquei muito feliz assim, né, com a palavra dele, mas eu fiquei pensando, nós precisamos ser assim, né? A gente precisa ser diferente de tal forma que as pessoas que nos veem possam sentir que existe algo diferente em nós. Então, essa aliança da graça, ela precisa caminhar muito próximo da evangelização. Para concluirmos aqui, irmãos, a gente sempre tem a questão de que o evangelho alcança uma pessoa e ele alcança toda a família, né? E a gente vê isso muito claramente, né, no carcereiro de Filipos, quando ele perguntou para Paulo e Silas o que ele precisava fazer para ser salvo. E nós conhecemos bem esse texto que está em Atos 16:31, que ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E é lógico que a gente, lendo esse texto, nós poderíamos falar assim: então todos da casa deles já foram salvos, né? É lógico que a aliança da graça chegou nessa família. Então a possibilidade, né, que Deus promete que vai alcançar também as gerações, está ali, está disponível. Mas há uma necessidade deles crerem, né? Então, essa fé salvadora, essa graça salvadora, ela é passada aos nossos filhos, né? Ela é passada para os nossos filhos, mas eles precisam crer por si sós, né? A não ser que eles sejam bebês ainda, que não entendem, mas uma maneira, o momento que eles entendem esse plano de salvação, eles precisam crer, né? Isso é um incentivo muito grande da salvação daqueles que estão próximos da graça, porque eles estão tendo uma oportunidade muito mais real, muito mais palpável dentro da casa deles ali, de receber a salvação do Senhor Jesus. Então, para nós fazermos um resumo de tudo isso, né? Deus fez uma aliança com Abraão depois da queda do homem, e essa aliança que se estende em toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, chegando até a pessoa de Jesus, que entrega a sua vida para morrer por nós, o sacrifício dele que trouxe salvação. E aí nasce a igreja, e a igreja somos eu e você. A palavra igreja, eclésia, né, no grego, que significa chamados para fora. E é esse o nosso propósito. Quando nós fazemos parte dessa aliança da graça, nós somos motivados, incentivados a evangelizarmos e a entendermos que o nosso campo missionário,
é o mundo, né? Como essa igreja, uma igreja na Coreia do Sul, que colocou na parte interna da porta de saída da igreja, quando as pessoas estão indo embora, quando acaba o culto, que eles saem na porta de entrada da igreja, que é a saída também, né? Pelo lado de dentro, essa igreja, o pastor mandou colocar uma faixa ali, perto da porta, dizendo: você está entrando num campo missionário. Porque para que os membros tivessem essa consciência de que quando eles pisassem para fora da porta da igreja, eles estavam entrando no campo missionário, que era a cidade, que é o lugar que eles estão indo, que é a casa, que é os vizinhos que eles estão levando o evangelho. E essa deve ser a nossa motivação. A graça nos alcançou, um presente que nós não merecíamos, e agora nós temos esse privilégio, essa oportunidade de levarmos esse evangelho, dessa graça do Senhor para outras pessoas, para aqueles que são eleitos, que a gente não sabe quem são, mas existem eleitos. E eu creio que no seu prédio existem eleitos, no lugar onde você trabalha existem eleitos, na sua faculdade, na sua escola existem eleitos, e você é o canal que Deus colocou ali para fazer diferença, é o seu campo missionário, né, que Deus deu para você evangelizar e para você entender que a aliança da graça e a evangelização caminham juntos, e que nós possamos encontrar muitos eleitos para a glória do Senhor Jesus, né? Para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho e serem transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Que esse estudo da aliança possa servir de grande motivação para você ser um evangelista, ser alguém que leve a mensagem do Evangelho para todas as nações. Tem algumas pessoas que me perguntam: Osni, você é missionário no Oriente Médio? Sim, tá certa essa resposta. Eu sou missionário no Oriente Médio, mas existe uma resposta mais ampla ainda. Eu sou missionário aonde eu estou, né? Quando eu entro no avião aqui no Oriente Médio, seguindo para o Brasil, eu preciso ser um missionário dentro do avião. Quando eu chego no Brasil e eu encontro meus parentes, familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus, eu tenho que ser um missionário ali, né? Eu sou um missionário no Oriente Médio enquanto eu estou no Oriente Médio, mas aonde eu estou, eu tenho que ser um missionário, levando esse evangelho da graça para as nações. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida e que você seja esse missionário que o Senhor escolheu, debaixo dessa aliança maravilhosa da graça do Senhor Jesus, e que você possa ganhar muitos eleitos para Cristo, e que Deus te use grandemente para fazer diferença e um impacto aí onde você está, onde Deus te colocou. Vamos orar? Quero orar por você também, por mim, por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito pela Tua palavra, que fala tão profundamente ao nosso coração. Nós queremos agradecer por essa aliança maravilhosa da graça do Senhor, que alcançou ali, que começou ali em Abraão, que foi pelas suas gerações e que passou pelo o caminho do povo de Israel no deserto, da formação do povo, que passou pelos profetas, que chegou ali nos discípulos, na formação da igreja primitiva e que hoje chega até nós. Que privilégio, Pai! Nós sabemos que nós somos filhos dessa aliança que o Senhor estabeleceu lá no Antigo Testamento com Abraão. Nós fazemos parte dessa aliança. E agora, Pai, nós assumimos esse compromisso de continuarmos levando essa aliança da graça, essa mensagem salvadora para outras pessoas, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para o nosso país e para gerações, para que muitos eleitos venham ao conhecimento da verdade. E abençoe, Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana do Jardim Camburi, abençoe o conselho, os pastores, a liderança, e abençoe cada membro, Pai, para que depois de recebermos esse Evangelho da Graça, nós possamos
também sermos canais do Senhor para que outros conheçam essa salvação e recebam também dessa graça, desse presente imerecido que nós recebemos. Ó Pai, é assim a nossa oração hoje, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse domingo e, como diz em árabe, né? Allah iberikum, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Um abraço aqui do Oriente Médio, dessa terra árida, seca, quente, cheia de areia e de camelos. Um abraço, meus amados.